Posso fazer um convite? Já que você é cedo? Vou abrir meu banho. Ele ficou bonito, eu tenho que dividir com um. Gente, ó. Eu gostaria de convidar vocês para ir na jornada de educação matemática lá do Web. A gente vai ter uma super palestra do Luiz Felipe Lins, que é aquele professor que é super famoso por ser professor de matemática. Ele vai dar uma palestra que é baseada em qual é o papel do professor na realização dos sonhos dos alunos através do aprendizado de matemática. É muito bonita a palestra, vale muito a pena. De tarde, a gente vai ter um mini workshop sobre avaliação com o Rafael Novoa, que é daqui do programa, doutorando aqui do programa. E a gente vai ter 7 opções de oficinas incríveis mesmo. A gente vai ter uma oficina de discussão de frações do professor Vitor e do Fábio. A gente vai ter do Fábio do Vitor, que é a mesma coisa. Os dois já viraram ser humano único. E vamos ter a Letícia, maravilhosa, com o projeto Fundão, falando do método de aprendizado de base Singapura. Vai estar incrível. A gente vai ter o professor Humberto Bortolotti com uma oficina de vistas para aprender geometria espacial. A gente vai ter o pessoal da Unirio, Jogos e Matemática, a Lois e a Cris, uma galera maneiríssima. Tá incrível a programação, não é porque é um evento que está acontecendo na minha escola. Tem também professores da rede básica, tem uma dupla que é da LSM falando de gamificação através do GeoGebra, o Leandro e o Rafael. Quem mais? Não estou esquecendo. Tem mais oficina. Tem o Jefferson aqui do programa. Sim, isso aí. E é função ou não é. Tem o Felipe Novo. Já falei. Tem o Felipe Novoa falando de matemática financeira. É Novoa. Ele reclama que é Novoa. Porque não tem nome? É, Novoa. Aí, já te respondo. Só para não perder. Aí vai ter essa oficina que é de... Eu mando para vocês o link. É sobre matemática financeira. É sobre ele usa a questão da publicidade, que a gente, para questionar que a gente tem a escolha, só que não. Consumir ou não essa questão, só que não. E vai ter isso até às 15. E aí das 15 às 16 a gente vai estar com o laboratório de matemática sustentável aberto para visitação. O Fábio está lá de novo com a gente, que o Fábio o Fábio apenas foi informado que ele vai estar com a gente, ele vai estar lá com a gente. Talvez eu devolva para ele, não vou devolver nada dos seus materiais que você fez, que já chegou no laboratório, então é nosso. E eu gostaria de convidar todos vocês, para estarem com a gente. Estacionamento grátis, almoço grátis, certificado grátis, café grátis. E a gente não vai cobrar por absolutamente nada. E eu vou mandar mapas, vou mandar tudo de como chegar. Só pergunta. Essa era a pergunta. Era essa? Endereço e dia. Eu vou mandar tudo. É dia 24, terça-feira, dia inteiro, 8 da manhã. Damos declaração. Oi? Agora. Damos declaração. Normalmente, para participar de um evento desse, você tem que viajar, você tem que pagar a inscrição, você tem que pagar hotel, e o programa não dá dinheiro. Não, tem que viajar porque é em Belo Guaratiba, mas o resto viajar mesmo, viajar para outro estado. E o nosso presidente maravilhoso, delicioso, incrível, só que não, cortou todo tipo de financiamento para a universidade, então está difícil a gente conseguir financiamento. Então eu gostaria de fazer um apelo grande para vocês estarem com a gente nesse dia. Acho que é isso, vamos mandar todo o restante. Tá? Deixa eu sentar. A Letícia não pode. Mas a Letícia pode. Não, pode.
Você pode tudo, Letícia. Você pode o que você quiser. Então, olha só, vamos lá, pessoal. Só recapitulando a ideia. Maravilhosa Deus. A ideia hoje, na reunião de hoje, seria a gente começar a discutir aqueles 4 eixos, lembra? Que a gente colocou semana passada tentando ver articulações com os trabalhos das pessoas. Certo? E aí, quem fez o trabalho de casa? Ninguém? Eu não estava aqui. Se eu comentar, o pessoal vai fazer eu falar, eu não sei se eu quero. Já era. Ah, não, Fernando. Vamos lá. Agora vai falar. Bom, o texto ele vai falar sobre, principalmente nos eixos, né? Vai comentar sobre investigar, saberes e práticas necessárias para o ensino de matemática, entendido como atividade profissional, com suas especificidades próprias, né? Faz referência ao texto de Schumann, deixar bem claro que saber do conteúdo, saber pedagógico, a gente tem um saber específico nosso, professor de matemática, a gente tem que estudar e desenvolver uma coisa separada, tem essa especificidade clara, que fica como base, né? Como no domínio das linhas dos professores. Então ele fala sobre a formação continuada, inicial dos professores, desenvolvimento dos professores de ensino matemática. Basicamente estou lendo aqui os tópicos. Desenhar e testar as práticas e ações da formação dos professores de ensino matemático para fins da reflexão e problematização dos modelos vigentes. Já bem claro essa palavra. O Vitor gosta bastante. Já percebeu isso. Percebe. Problematização. Problematização, gente. Da formação inicial e continuada dos professores. Então, o foco, percebe um foco nos professores, na formação dos professores. Eu acho interessante porque, para você ver uma mudança dentro da sala de aula, você tem que olhar para os professores também, né? Porque, de onde isso vai partir? Então, quando você pensa na revolução, na mudança disso, quase cultural, não sei dizer assim. Você tem que pensar, tá, aonde você vai começar? A gente vai aplicar e vai ver aonde. Eu gosto de ter uma visão mais prática. Então, vou mudar a realidade do ensino, sabe? O ensino básico. Quem eu vou ter que olhar primeiro? Professores, vamos lá. Professores, a formação de professores e a formação dos professores vai aí, eu vou passar para os alunos assim, perpetua. Então, percebe o foco nesse âmbito. Então, isso aí é um ponto que eu cheguei a falar isso, uma coisa que falou que eu acho que é bem legal, eu cheguei a falar isso alguma hora, que é uma coisa pessoal minha, assim, que, assim, no fundo o que eu quero mesmo é provocar revolução. De forma simples. Mas eu acho que, quer dizer, eu acho que a gente tem que realmente produzir. Eu creio que no fundo todos nós queremos. Isso aí, show, então. É óbvio que a gente tem aquela visão um pouco mais realista. Talvez não vai mudar muita coisa, mas mesmo que seja um pouquinho. Mas a gente tem que sempre querer mudar. Se a gente não tem a vontade de ir pra frente, debatar para tentar mudar alguma coisa, não vai mudar nada. E no ensino de matemática, eu tenho uma visão assim que eu acho que um caminho para mudar isso é mudar a forma como os professores vêm sendo formados. Acho que a gente estava falando disso na aula agora da disciplina. Deixa bem claro aqui. Isso, exatamente. Porque muitas coisas da maneira que a gente dá aula na educação básica, elas... que a gente estava falando assim, quando eu e a Letícia agora na aula, quando a gente estava falando que muitas vezes tem uma discussão sobre o ensino, isso aqui que acaba culpabilizando o professor, entendeu? Como se o professor jogando toda a responsabilidade no professor. E a gente, sem olhar muitas vezes... Oi? O professor no aluno, né? O aluno não quer nada, não sei o quê. Então, sem olhar muitas vezes como esse professor é formado. Entendeu? Então, eu acho que um caminho, assim, para a gente conseguir o caminho, vamos dizer, que eu, a meu ver, tem mais potencialidade de produzir uma transformação, é a gente tentando pensar em como o professor é formado. Isso. Eu até vou pegar um gancho, porque pensar nessa formação é pensar também na escola. Que escola a gente quer? Não é verdade? Porque o professor ele sai repetindo o que fizeram com ele
Então como é que ele vai refletir que escola que seria, de repente, aquela útil à sociedade, vamos dizer assim? Só com uma boa formação que você consegue fazer uma reflexão minimamente nesse sentido, eu acho. Inclusive coisas ruins, né? Coisas ruins que foram feitas com ele. E acho que é necessário fazer também. Exatamente. Então, na verdade, eu acho que ele nem acha que é necessário. Assim, ele faz porque fizeram com ele mesmo, sem refletir. Assim, ele não nem sabe se não é necessário. Ele faz porque fizeram. É o caminho, ele aprende naquele caminho e vai seguir aquele caminho. Então, assim, exatamente, aí, ou seja, ele Eu não acho que problematiza a sua... tem várias leituras que podem ajudar nisso, assim, que a gente poderia falar muito, mas que eu acho que é importante a gente colocar, e aí tem vários autores que a gente pode ajudar nisso, que nem estão citados aqui, mas que eu acho que é colocar a discussão numa perspectiva cultural. Então, assim, eu até já falei aqui na outra vez, eu acho que tem coisas que eu já fiz como professor que hoje eu exerço, entendeu? Tipo, eu dei um exemplo de falar para o aluno que isso é uma coisa que ele já deveria saber. Isso é uma coisa que hoje eu não só execro, como discuto na aula, assim, uma coisa que nunca se deve fazer. Mas por que eu fazia isso? Porque era uma coisa que na cultura na qual eu estava inserido era uma coisa valorizada. Eu achava que era legal, assim, porque no lugar onde eu convivia, isso era uma coisa bem vista, assim, vamos dizer. Então, eu acho que é bem importante tirar de uma perspectiva cultural do professor que faz isso porque ele é filho da puta e colocar numa perspectiva cultural, entendeu? Se faz isso porque a sociedade em qual ele foi formado faz isso. É porque a sociedade que ele foi formada é violenta. E a única maneira que valoriza atos de violência. Valoriza atos de violência, atos de força. Valoriza a desigualdade, a injustiça. São valorizações talvez não tão explícitas. Talvez agora seja mais explícita. Agora a situação está mais na cara. Numa sociedade profundamente violenta, a maneira que você conhece de aprendizado é um trauma. O trauma você não esquece. E aí, quando você está num momento de trauma, o que é interessante é que você quer tirar o seu da reta. Então você não se responsabiliza. E aí vem aquilo que você falou. Alguém falou, não sei se foi você, mas assim, a culpa do professor, o professor coloca a culpa do aluno, e aí alguém coloca a culpa do Estado, mas não existe uma coisa de o que nós podemos fazer juntos. Então. E quando a problematização acontece, ela dá consciência individual de que cada um tem um papel para que as coisas estejam do jeito que estão. Tanto te liberta de ter responsabilidade muito como professor, de conseguir mudar as coisas, porque você não está mais sozinho, quanto também te faz ser poderoso por saber que você tem uma coisa que você pode fazer. Esse que é o poder da problematização. O poder de estar junto. O poder de ser um pedaço de uma coisa maior. Aproveitando a fala do Ulisses, a minha pesquisa ela vai em busca de saber, porque se fala muito do professor que não vai, do professor que não faz, do não sei o que não acontece, que não sei. A minha pesquisa vai em busca desses professores que saem dessa cultura, remam contra a maré dessa cultura de violência, dessa cultura de culpabilização do aluno, que buscam, não obstante tenham zero incentivo para fazê-lo, formação voluntariamente. Eu queria saber quem são esses professores e quais são os seus anseios e as suas próprias percepções de necessidades quanto à sua própria formação. Essa é a minha pesquisa. Eu quero conhecer quem é essa turma. Quem são essas pessoas? Só uma coisa. Uma coisa é quando o aluno chega pra gente e fala que não sabe, que não aprendeu, mas já deveria estar sabendo. Agora, quando o aluno passa pela gente e ele continua não sabendo, aí a responsabilidade também é nossa. Também, mas isso acontece dentro do contexto. Mas no exemplo que eu estava dando, eu estava me referindo que é uma coisa que acontece muito aqui na UFRJ, eu acho. Acho que em outros lugares também. Que é assim. Que é uma coisa de ensino superior. Que é tipo assim, que eu acho que é bem importante, assim, porque é uma coisa assim, do aluno chegar aqui, quem foi aluno de graduação aqui deve ter vivenciado isso. Do aluno chegar aqui e ter aquela fala de que isso é uma coisa que você já deveria saber, então não vou te ensinar, a gente não vai discutir isso aqui, entendeu? Eu acho que isso é bem importante porque, primeiro que é uma inversão do papel do professor e é uma inversão do lugar na universidade. É como se a universidade, tipo assim, o que está lá fora, eu não faço parte do Brasil, assim, do mundo, né? O que está lá fora não é problema meu. E a terceira coisa,
O problema, inclusive, é a formação do professor, porque se o cara não sabe aquilo, ele não vai trabalhar aquilo na formação, como é que ele vai dar aquilo depois de volta na profissão dele, né? Ou seja, no caso do professor, ainda é mais perverso. Isso. Ao meu ver. Então quando eu falei, eu estava me referindo a essa situação. Então, uma situação. Isso que eu falei, isso é uma coisa tipo, por que é valorizado aqui? Porque é como se isso, a visão é como se isso, assim, como é que eu vou dizer, fortalecesse um lugar de excelência na universidade. Entendeu? Você tem que se colocar, entendeu? E esse nível tem que ser alcançado pelo outro. Você escolheu o cara aqui, você mais uma vez uma força aí. Exatamente. Eu tenho falado muito para os colegas, assim, vocês querem dar aula com um aluno que existe na sua cabeça, né? Assim, não com o aluno que está lá. O aluno pro ideal que aí é fácil. É engraçado que na integração aconteceu isso. Por exemplo, eu entrei em 2009, era o último vestibular que era montado aqui mesmo, era criado aqui, elaborado aqui na instituição. E na integração, a pessoa que ministra a palestra falou, olha, quem tirou menos de 32 no vestibular não merecia estar aqui. Detalhe. E detalhe. Você fala que é o... Isso mexeu de uma forma positiva no intuito da gente se esforçar bastante no primeiro período da graduação, produzir. Tipo assim, a turma que rompeu um pouquinho essa reprovação das matérias do primeiro período. E eu fui entender depois que eu conheci, foi o professor que falou isso. Você falou, claro, assim, senão fica muito fácil. O cara chegar aqui e ficar banando as asas e achar que eu estou na FRJ. Até porque ela mesmo explicou depois, olha, o nome da instituição tem peso lá fora. Muita mulher. Eu falei a pessoa, não foi? Não, mas ela é fantástica. Ela é fantástica, era desse sentido. Eu queria provocar porque eu fui professora do ensino fundamental. Eu fiz normal. Eu sei o que é entrar na universidade achando que vai estar na licenciatura para depois você transladar para o curso, fazer mais ou menos por aí esse caminho que ela. Mas no começo mexeu com todo mundo, né? Caraca, que merda. Entrei num lugar que eu não deveria. Eu passei de um semestre inteiro sendo chamada de mesmo. Eu já vivi uma situação como professora, chegar numa instituição para dar cal e ser chamada por grupos de colegas e ouvir o seguinte: olha, o índice de reprovação aqui é 80%. Se você tiver um índice de reprovação inferior a isso, você está com problema. Acho que foi no segundo período, no primeiro, né? O professor que falou assim para a gente, esse número de reprovações e tal é bom porque isso valoriza o currículo de vocês. Poucas pessoas se formam, então você acaba de Que legal, só uma observação, ela me orientou na monografia, tá? Tranquilo. Pronto. Eita! Só procurar a monografia Era melhor ter parado onde você Daqui a pouco ele vai chegar dando nome já. Não, é minutos dá até o CPF. Não, é porque o que me trouxe mais ou menos assim, depois que eu de fato ingressei na licenciatura, que não foi o meu primeiro e segundo, eu participei do PIBID e eu entendi as ideias do Nova quando eu conheci, que foi no vídeo que está lá na página do YouTube. Eu vi o workshop, eu vi o discurso dele e falei, gente, esse cara está falando do PIBID, não é possível. Assim, parece o Nova praticamente, assim, o que eu vivi no PIBID, ele estava colocando ali. Eu falei, gente, se eu conhecesse, eu certamente ia usar uma referência dele na minha monografia. Como no YouTube do PEMAT. Isso, no YouTube do PEMAT. Eu falei, cara, muito envolvente. E eu até conversei sobre essa postura da gente, o aluno da licenciatura, ele está presente em sala de aula junto com o professor da educação básica. Assim, porque é fatal sair daqui achando que você vai dar aulas super maravilhosas, porque você conhece conteúdo que, infelizmente, aí entra Felix Klein, que fala sobre essa ruptura. Cara, muito conexo, assim, as coisas estão muito mais claras, que não estavam. Mas eu posso fazer uma provocação? Assim, até agora a gente
gente está falando da situação, o que é. Então, o que é a violência, esse diagnóstico e tal. Mas eu acho que o lugar que a gente está deveria ser outro, que é criar um projeto que seja alternativo e que seja melhor da nossa concepção. Então, quais seriam os pré-requisitos de um projeto que fosse algo diferente disso? E que conseguisse efetivamente ter uma qualidade melhor de formação inicial de professores de licenciatura em matemática. O que é isso? Quais são os pressupostos, quais são as necessidades dessa formação? Porque é justamente, talvez por isso que a gente esteja aqui, talvez aqui que venham essas questões que a gente deve discutir. Talvez, por isso que na semana passada, esses preços, então eu estou situando, na semana passada, justamente por conta desses questionamentos e por que estamos aqui no Laprame, é que nós sugerimos que os 4 eixos fossem dado uma atenção para entender esses 4 eixos como a gente inicialmente pensou. E esses 4 eixos não são enclausuradores, eles são iniciais, norteadores, que foram construídos. Eu queria pontuar alguma coisa sobre isso, deixa eu falar aqui. Mas aproveitando a fala do Lito, acho que uma coisa que seria importante fazer, porque existe um projeto em andamento na Universidade de reconstrução dos modelos de licenciatura, que é o chamado Complexo de Formação de Professores. A gente podia alguma vez discutir isso aqui, sobre... Eu acho que seria bem bacana. Eu queria falar sobre isso. Gente, eu preciso ir, que eu tenho que devolver. Talvez o cenário do temático. Leva o Vitor para mim. Porque a gente teve um encontro sobre isso, né? O colégio de aplicação, a faculdade de educação e a escola de educação infantil estava lá. Foi bom. Foi ótimo, porque a grande questão é que o lugar do colégio de aplicação também muda. De um lugar de estágio para ser um campo de formação de professores. E perceber-se nessa mudança de um campo de formação de professores e experimentação de formação de professores é uma coisa que é nova também. Seria muito errado eu pensar nas competências e habilidades que são trabalhadas no ensino médio e verificar isso como ponto de partida para formar essa concepção de professor da educação Eu não básica. sei se é bem competência e habilidade, mas você vê o que é feito, que acontece no ensino médio. Mais interessante. Porque eu não sei se esse negócio de competência e habilidade é complicado. Dá fechadinha. Na verdade, hoje a gente tem, essa sua pergunta hoje ela tem uma característica muito específica, porque... Está muito aberto para fazer. Não. A gente está num cenário de... Você está pensando em olhar a educação básica para pensar a formação de professor. Então, hoje a gente tem uma situação bem diferente entre o ensino fundamental e o ensino médio, com a nova reforma do ensino médio. E, de fato, os documentos que orientam o conteúdo a ser trabalhado não determinam sobre como ser trabalhado, mas os conteúdos que devem ser trabalhados nesses segmentos, eles se organizam por competências e habilidades. Então, tem uma lista de competências gerais esperadas pela educação básica e cada área do conhecimento tem as suas próprias competências estabelecidas. Em particular, eu recomendo, tenho falado isso todo lugar que eu estou. Quem aqui já leu a base? A base do ensino fundamental não tem mais o que ler, porque quer dizer, tem que ler para implementar, porque ela já é lei. Mas a do ensino médio foi publicada tem 15 dias. Quem leu? Não é diagonal. Eu vou dizer que eu li. Ele leu também. Pois é, eu acho que todos já deveríamos ter lido, porque essa base ela está deixando de ter uma etapa que a base do ensino fundamental teve, de contribuição nessa versão que vai encaminhada ao CNE. Ela já foi diretamente encaminhada ao CNE, e qualquer sugestão de mudança tem que ser agora para o CNE, que é muito mais complexo do que numa etapa em que ainda os redatores estão fazendo. Ele foi um pequeno golpe. Na minha leitura, eu acho que tem uma aceleração aí que não é, que é intencional. Mas a própria do fundamental também teve uma aceleração. Ou vocês conhecem alguns pesquisadores e na parte principalmente de matemática teve alguma influência nesse documento? Não conhecemos. Eu conheço, claro. Eu conheço. Mas eu acho que a gente discutir o ensino fundamental não é a mesma coisa que a gente discutir o ensino médio. São coisas completamente diferentes. Agora, quem leu, não sei se o Fábio achou, mas a organização do ensino médio é
totalmente baseada em competências. Não existe objeto de conhecimento, existem 5 competências. Isso aí. Das quais as habilidades estão vinculadas a competências e não há não é claro como essas coisas se articulam. Quer dizer, na minha cabeça, eu poderia mudar todas as habilidades com relação às competências quando eu quisesse. Exatamente, está livre. Mas lá tem uma tabela que organiza... Exatamente. Tem tabela da nomenclatura de cada habilidade ali para ser aplicada. A gente teve acesso, mas ela teve acesso só mais uns pedaços que a gente deu uma pesquisadinha, mas foi fundamental, né? A gente foi fundamental. Não, mas o fundamental... Não, eu tô falando porque eu vi o médio, na verdade. A discussão do fundamental foi uma discussão até bastante prolongada, no caso, né? A do médio não teve discussão. Não, a do médio não teve discussão e ela é uma versão muito diferente. Na verdade é uma colcha de retalhos aqui, né? Tem Eu muitas não tenho correntes essa ali. leitura. Eu não tenho essa leitura do ensino médio. Para mim, ela não é uma colcha de detalhes. Ela é uma colcha muito bem costurada, com boas e com intenções claras. Então, mas essa que é a questão. Assim, quando eu faço colcha de retalhos, é colcha de retalhos das intenções, porque tem muitas forças políticas influenciando e nem sempre elas estão em consenso. Então, coloca isso porque é dessa força política, coloca isso porque é dessa força política. Também essas competências foram meio retalhadas, assim, entendeu? Primeiro tem que verificar essa concepção de competência para depois formar. Mas na verdade por isso que eu falei, que essa coisa de competência. Não, mas as competências, eu vou explicar porque eu estava. Deixa eu só completar as competências. A matemática do ensino médio, ela objetiva 5 competências. Das 5 competências, as 2 primeiras dizem respeito a coisas fora da matemática. Então são competências que não dizem respeito ao conhecimento matemático. É usar o conhecimento matemático para desenvolver tais competências. Tá? A competência 3 é uma competência híbrida. Você usa a matemática, mas você também desenvolve habilidades, competências próprias da matemática. As que são dirigidas, apontam, o vetor aponta para a matemática, são só as 2 últimas. Não sei se o Ulisses teve esse mesmo entendimento. Eu não sei. Eu li uma vez, eu não tenho tanta clareza assim, eu preciso mais calma. Mas é isso, sabe? São 5 competências apenas e a sensação que dá, eu recomendo que todos leiam, não posso estar enganada, mas a sensação que dá é que criaram as competências e tinham um leque de habilidades. E aí as coisas tinham que se casar. E foram casando, arrumando as habilidades para casar ali. Meio aleatório, Na verdade, nada impede que uma habilidade que está com a competência 2 seja reescrita para ser alcançada pela competência 4. Então, e pasmem, como a gente conhece a matemática dividida, por exemplo, em livro de... Como o PNLD nos apresenta a matemática? Como ele avalia? Assim, qual é o gráfico que vem lá no PNLD? Para a gente decidir. São os campos, né? Número, grandezas e medidas, geometria, estatística e probabilidade e álgebra. Não existe. A do ensino médio abandona os campos e troca os campos por uma coisa que eles chamam de duplas. Não sei se alguém já leu isso. Eles falam em dupla certeza e incerteza, relação e interrelação. Tem mais 2 duplas que eu não estou conseguindo lembrar. E essas duplas que substituem as competências e habilidades não estão definidas e não está explicado como elas se relacionam com as competências e as habilidades. Viu por que eu chamei de conselheiro? Eu gostaria de fazer uma proposta de encaminhamento, que é o que quase ninguém leu isso aqui. Eu acho, eu quero que até a parte esse híbrida que ela encaminhamento. está muito claro. Hã? Até a parte da competência híbrida está. Então, eu acho importante que a gente leia e a gente pode marcar na nossa agenda um dia para discutir isso. Mas com as pessoas tendo lido. E tem que ser breve, sabe? Porque se a gente tiver que produzir um documento, que a universidade, o Instituto de Matemática, o programa de pós-graduação do Instituto ensina formação de professores de matemática, tem que se posicionar em relação tem toda a isso. razão. Entendeu? Sim. Porque é um desafio tremendo formar um professor. Inclusive a base até pode ser uma área de pesquisa. Colegas de outras instituições para tentar fazer uma voz mais forte. Sim. Mas veja só, os parâmetros curriculares do ensino médio também foram construídos organizando o trabalho em competências. Mas eu queria... Não, mas é diferente.
É muito diferente. Olha só, eu As acho... competências permanecem em toda a base, inclusive no ensino fundamental. O que muda agora, no ensino fundamental, existem as competências esperadas a partir de todo aquele desdobramento do conteúdo. Mas o conteúdo, assim como nos parâmetros, ele é organizado por campos e nos parâmetros não tem habilidades específicas a serem construídas, assim, né? Mas no ensino fundamental você vai ensinar, sei lá, de números. Você sabe exatamente como você está construindo o conhecimento de números do aluno ao longo do ensino fundamental, tá certo? O ensino médio não tem isso. Não tem isso. A versão 2 era organizada por unidades curriculares por campus. Não é mais. Ah, olha só, eu estou retomando a minha proposta de encaminhamento. Acho que a gente não deve continuar essa discussão. Não, tudo bem, é só eu que vi. Mas eu queria insistir numa coisa que eu tenho falado sempre, aproveitando a fala da Ana, que eu acho que tem uma diferença, sem ter lido a base, eu acho que tem uma diferença fundamental entre a base e os parâmetros, que os parâmetros foram propostos por um governo eleito. E a base não. Então, eu acho que é importante, a Letícia tem toda a razão, a gente se posicionar e discutir, mas eu queria insistir que a leitura da base não pode ser só a leitura da base. A gente tem que entender qual é a política, tem que entender qual é a política do governo no qual a base está inserida e toda aquela discussão, se a gente pode... Então, eu acho que é mais grave, porque a base, ela está sendo publicada nesse governo, mas ela não foi realizada por esse governo. Eu sei. Isso é mais grave ainda. Mais grave ainda. Porque a base, a ideia de se ter uma base não é deste governo. Certo? Estava no nosso plano, nossa própria base do fundamental. Na verdade, estava na Constituição. Era ainda do outro governo. Ela é da Constituição. Só que esse governo que ele alterou, eu imagino, né? O LDB, ele alterou o LDB numa canetada. E que ele encaminhou de maneira não democrática. Mas, além disso tudo, é um governo que não foi eleito. Então, acho que qualquer discussão sobre qualquer política desse governo não pode ser separada desse fato. Essa última versão, inclusive, é para depois da conformação da canetada, que eles mudaram a LDB numa canetada. Então essa base, ela conforta, assim, né, como se conforma. Na verdade, ela sustenta a reforma. Isso aí. Porque na lei, o que vai determinar os conteúdos que vão ser ensinados, na mudança da lei, isso aí. Então, está escrito na base. Exatamente. Posso fazer uma reflexão sobre a sua pergunta? Que tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. É que é o seguinte, você incomoda um pouco quando você fez a pergunta, que parece que você quer avaliar o aluno, o professor, a partir do que o aluno sabe. Sim. E aí, de alguma maneira, isso me parece um pouco educação bancária lá do Paulo Freire, aquela coisa de você chegar, o aluno sabe alguma coisa, agora ele sabe mais e tal. Eu acho que não devia ser assim. Eu acho que a gente devia tentar enxergar aquele professor como quanto ele consegue transformar a partir das condições que ele tem, entendeu? Não, eu queria aproveitar e falar... Depois falar uma coisa especificamente sobre o que o Luiz falou. Tá, é porque eu queria tentar trazer um pouco mais os que eu repete essa frase depois comigo. Eu queria então tentar trazer um pouco mais de discussão para esse texto. Não, então deixa eu só falar isso rapidinho. Eu sei que posso estar parecendo chata nesse aspecto, mas não sei se vocês leram uma entrevista do diretor da OCDE. Alguém daqui compartilhou, se eu não me engano, alguém daqui compartilhou no nosso grupo do Acrame e eu li. E ele fala exatamente a frase que o Ulisses falou. O que dá ao professor a sensação de pertencimento, de valorização, em pesquisa em países como a Finlândia e tal, é justamente a crença, o reconhecimento do seu potencial como agente transformador da realidade. Isso é mais relevante do que a questão do salário. Isso, para o professor, esse reconhecimento do seu poder de transformador da sociedade é fundamental. É bem bacana a entrevista. Assim, mexe com o nosso... muda um pouquinho a nossa perspectiva de onde a gente... da nossa prática, da nossa atuação. Mas então, acho que isso tem tudo a ver com esse primeiro eixo aqui. Que a gente colocou, não sei se vocês chegaram a ler. Que eu mandei um e-mail falando para a gente conseguir pelo menos discutir o primeiro eixo, que aqui tem dois, né? Assim. Então, eu queria pontuar algumas coisas sobre isso,
E queria ver, o que eu trabalho de casa era ver se tem a ver com, se vocês acham que tem a ver com a pesquisa de vocês ou não, e até que ponto. Então, esse primeiro eixo que a gente está falando da escola como lugar de produção, né? Lugar de produção de conhecimento. Aí tem vários autores que discutem essa questão de onde se dá a produção de saberes, etc. E aí tem o Chevalard, o Chervel, que falam dessas coisas. O Chervel, em particular, ele é bem denso, vamos dizer, fala da história das estudos escolares, enfim. Mas essa questão da escola como lugar de produção de conhecimento, que quando a gente, eu acho que é uma coisa assim, que é legal dizer, quando a gente fala isso, pode parecer até uma coisa meio clichê, mas é uma coisa que eu acho que esse entendimento muda inteiramente a nossa perspectiva, tá certo? Então a gente pegou aqui nesse texto uma fala do Klein, que é o Felix Klein, que é um matemático e que é reconhecido como um dos primeiros matemáticos que fala sobre educação matemática. Antes mesmo de existir educação matemática como campo de pesquisa. E ele fala que, basicamente, ele fala de uma perspectiva que a gente pode até classificar como ingênua, porque era uma opinião dele, não era uma... mas ele fala uma coisa que é bem importante para refletir, que ele fala que a produção do conhecimento não se dá na universidade só. A produção do conhecimento matemático se dá na escola também, né? Ou seja, que a escola é um lugar onde se está produzindo matemática. Tá beleza? Então, isso muda radicalmente um pouco no sentido que a Letícia falou e que o Ulisses falou, o que é uma aula de matemática, né? Então, por que a gente colocou esse eixo aqui, nesse texto? Porque a gente quer discutir formação de professores nesse grupo. Para discutir formação de professores, um pré-requisito é formação de professores para que escola? Né? Então, o que a gente entende por escola? Né? Isso também pode parecer uma coisa clichê, mas não é. Porque se você for conversar com as pessoas, eu tenho percebido isso, assim, se você for conversar com as pessoas, o que ela entende, para que serve a escola, qual é a função social da escola, tem entendimentos muito diferentes. E esses entendimentos, eles estão associados com um professor que é muito diferente. Então, e eu acho que essa é uma perspectiva da produção que tem a ver tanto da maneira como a gente pensa a escola, como com a maneira como a gente pensa a formação de professores, que aí já entra no segundo eixo, que é o eixo que fala do saber do professor que ensina matemática, né? E aí traz o Schumann, o Tardif, que são autores importantes em educação, que não falam especificamente de educação matemática. E o Schumann, o que a gente aponta dele aqui como sendo importante é o reconhecimento de que existe um conhecimento sobre a matemática que é próprio do professor. E isso está relacionado com a atividade de professor, aí já trazendo Tardif também, outros autores, que a atividade da aula na escola básica é uma atividade que tem uma epistemologia própria, que não tem uma relação de subordinação com a matemática acadêmica, ou seja, existe um olhar para a matemática da escola, que é um olhar para a matemática, uma matemática que é própria do professor. Então o Schumann tem essa contribuição importante. E depois tem vários outros autores que vão discutir isso e que discutem a formação do professor de uma perspectiva de deficiência ou de produção. Então o que é deficiência? Eu acho que isso vale tanto para a formação de professores como para a escola. É quando você estabelece uma coisa a priori e você olha se a pessoa atingir aquilo ou não. Certo? E o que a gente está chamando de perspectiva de produção é você olhar o que pode ser produzido a partir dali. Então, isso muda radicalmente a maneira como você olha para o seu aluno, seja o seu aluno na escola básica ou na formação de professores. E isso muda radicalmente o que é uma aula de matemática, né? Ou de qualquer disciplina. Ser uma pirâmide passa a ser uma rede. Isso é totalmente diferente. Deixa de ser platônico, passa a ser aristotélico, a gente pode fazer associações. Então, eu falei muito rápido isso? Não? Então, quem acha que tem, pensando sobre a sua própria pesquisa, se esses dois eixos têm alguma coisa a ver ou não? Quem quer falar? É de preferência o pessoal novo, né? Porque a gente já sabe nossos eixos de pesquisa.
Não, vocês têm que falar também. Não. Olha só, eu acho que você não devia me deixar falar. Tá. Não, primeiro ele. Ah, tá. Depois você. Então, Falou. Gente, se ninguém for falar que eu tô agoniado. Eu sinceramente não sei mais jeito, a gente tem que conversar com calma exatamente o que eu vou fazer no mestrado. Mas, inevitavelmente, eu vou ter que passar pela questão da formação de professor no sentido de até que ponto o professor da educação básica, lá atuando propriamente na sua atividade profissional, tem potencial formativo dentro da licenciatura. Então, assim, acho que isso está envolvido nessa questão porque, bem, para falar sobre a formação de professores, a gente identifica um saber próprio do professor de matemática da escola básica, e nessa formação o professor da escola básica não participa, tem alguma coisa estranha. E, em particular, na universidade isso acontece muito porque os professores que estão na universidade são professores universitários, em sua maioria, pelo menos aqui no Instituto de Matemática da UFRJ é assim, institucionalmente a licenciatura está dentro do Instituto, o corpo docente da licenciatura do Instituto de Matemática, que tem matemáticos, que muitas vezes não tem vínculo direto ou próximo ou distante, vínculo nenhum, com a escola básica, ou mesmo professores da escola básica, salvo algumas exceções que tem professores universitários que de alguma maneira atuaram na educação básica em algum momento. Tem alguns que nem lembram passar pelos programas. Então, assim, já que a gente está tentando propor pesquisas em cima disso, aí, sinceramente, eu tenho que desenhar direito o que eu vou fazer. Se a minha opção for falar sobre currículo na licenciatura, trabalhando especificamente, acho que uma ou outra matéria de conteúdo matemático, visando associações ou formas de estabelecer relações conceituais de matemática, do que é visto aqui na universidade, do que tem potencial na educação básica, o caminho é um. Se eu realmente for falar de complexo de formação de professores, que é esse negócio novo das licenciaturas, aí eu vou ter que, digamos assim, puxar muito mais o meu trabalho focado para a educação básica na escola, com professores de escola. É o meu olhar. Assim, na verdade uma dúvida minha, no sentido de o que é implementável para mim. Entendeu? Mas que tem a ver, tem. Porque eu vou precisar, em algum momento, discutir o saber específico do professor, até para esclarecer isso melhor para mim, para saber qual vai ser o meu tipo de objeto de trabalho e, conhecendo mais, pensar em alguma questão. Porque até então eu preciso conhecer mais o contexto para propor questão. Eu, particularmente, não conheço muito. Senão o professor trabalha para resolver. Então você me fala, né? Mas olha só. O Ulisses está com uma crise existencial. Não é crise. Não é crise, gente. Não existe crise de comensurado. Não. É porque, assim, uma coisa que você falou, eu não tinha pensado nisso, eu ia pensar nisso agora. Obrigado, Mário. Porque é o seguinte. Existe uma... Gente, ó, Ulisses, esse pra quem não conhece é o Ulisses, é um dos fundadores também, Mas assim... Tá ausente por conta da confecção da tese dele, logo, né, explicando que as pessoas tão novas não te conhecem, e ele é incrível. Mas, Mário, olha só, uma coisa que você falou, você pode falar do seu teatro fora, mas eu acho que faz muito sentido a pergunta. É o seguinte, você falou de como é que a universidade ela influencia na formação do professor, a licenciatura influencia na formação do professor. Eu concordo que na formação inicial, 2 para 5, influencia muito. Mas a partir de um certo momento, a gente imagina, pelo menos, que o professor fica independente da universidade. Ele vai continuar se formando ali no trabalho, no desenvolvimento profissional docente, tal. Então eu acho que o professor, depois que é professor, ele não precisa mais da universidade. A escola como espaço de formação de conhecimento, é um espaço de formação, um espaço rico de formação de realidade de professores também. A universidade precisa do professor para escrever artigos. Entendeu? Para poder pegar e falar, aquele cara está lá fora, eu vou lá analisar aquele cara lá fora e tal, entendeu? Mas
É claro que eu não acredito exatamente nisso, é uma provocação, tá? Mas de alguma maneira, se a gente pensa no professor com empoderamento no seu lugar, no seu espaço de trabalho, produtor de conhecimento e transformador da sua realidade dos professores que estão ao redor dele, então ele não precisa da universidade. Não, desculpa, no entendimento falho. Porque você disse que, você falou, e você quer entender como é que a universidade influencia a formação do professor. Ela influencia, porque a universidade tem muito poder, um poder político muito grande. Mas eu não acredito que devia ser assim. Eu acredito que a escola devia ser um lugar de formação, um lugar de formação relevante no trabalho, entende? Tá. Sendo esse professor um professor pesquisador também, né? Exatamente. Eu concordo com você que as escolas, as redes deveriam ter uma política de formação nos seus espaços. Mas eu não sei se eu concordo que a universidade não tem esse compromisso. Não, essa parte da sua fala é que eu acho que não é verdadeira. Assim, eu não sei se eu concordo, não é que não é verdadeira, eu não sei se eu concordo. Quando o Vitor estava falando da responsabilidade, um vai culpando o outro, ultrapassando um grupo, sem saber quem é dono daquele grupo, eu acho que o governo tem uma responsabilidade enorme, porque as políticas públicas são determinantes para essa organização, claro. Mas eu acho que na cadeia aí, o segundo mais responsável é a universidade, entendeu? Eu acho que a universidade tem que pensar o tempo todo a educação, e o tempo todo estar perto da escola, o tempo todo tem que estar olhando para a escola. Entendeu? Eu penso um pouquinho até no que o projeto funda, é um pouquinho a ideia da extensão mesmo, entendeu? Uma universidade está longe do que é a realidade da escola, não serve para a escola. Mas assim, uma coisa é a universidade entender a realidade da escola, outra coisa é a universidade tutelar a escola e dizer que a escola não, mas não é tutelar, é justamente. Não, eu concordo com você, mas é justamente essa crítica que tem que acontecer. A escola é um lugar que tem importância por si mesmo. A universidade. Eu também acho, mas reconhecer isso significa que a universidade também tem que mudar observando a escola. Então ela não pode, ela tem compromisso com esse diálogo com a escola. Entende? Ela tem que ajudar a pensar a escola. Porque senão a formação de professores é contínua. Não é contínua de cada professor, mas a formação, a universidade produz ou forma continuamente professores. Então ela também tem que pensar a prática do professor do tempo todo. Senão ela vai ficar formando o professor do mesmo jeito. Sim, e que não estão integrados nessa escola que acontece. Exatamente, entendeu? Para mim, o papel-chave, aliás, eu acho que a universidade tem esse papel até de cumprir, de se posicionar diante das políticas públicas. Entendeu? Ela tem um papel político muito forte. Então, eu acho que tem uma coisa nisso. Eu não acho que a escola não precisa da universidade, nesse sentido. Porque eu vou também, quando... Até comentei isso outro dia. Teve um momento do... O que eu acho? Eu acho que, na verdade, a relação entre a escola e a universidade, sem dúvida, passa por essa questão da escola. A escola tem que estar num lugar completamente diferente. A escola tem que estar num lugar completamente diferente de, vamos dizer assim, a grosso modo. Nossa, a grosso modo mesmo. Você agora, professor Mário. Caiu. De vez em quando ele tem isso. Ele faz isso justamente para atrapalhar a forma do filho. Levantou do nada, Então, a escola tem que estar num lugar que é um lugar de não subordinação em relação à universidade. Eu acho que a escola, o problema é que a escola está num lugar, que é colocada num lugar hoje, no qual ela precisa da legitimação da universidade para legitimar as funções, chancela da universidade para legitimar os seus saberes. Acho que isso tem que ser desconstruído, mas acho que não quer dizer que não precisa. Por quê? Porque eu vejo assim, aproveitando também que o Fernando falou que eu gosto dessa palavra, que é isso mesmo, eu acho que essa relação tem que ser de um problematizar o outro, entendeu? Essa relação da escola, da universidade com a escola, pode ser da escola problematizando a maneira como as coisas acontecem na universidade,
E vice-versa, entendeu? Das práticas que são feitas na escola serem problematizadas pela pesquisa que é feita na universidade, sei lá, mas sem se estabelecer uma subordinação. Eu acho que o desafio é esse, que é difícil. E é uma subordinação, inclusive, de importância, gente. Importância não só de produção de conhecimento. Não, peraí que tem fila, gente. Eu tô só me metendo. Estou me metendo, mas a Carol ali levantou o braço também. Mas eu só não terminei. Foi mal. Olha só. Então, eu só quero, para terminar, falar também um exemplo, um episódio que eu acho que é um exemplo disso, que quando eu estava dando aula junto com o Fábio, lá naquela turma da primeira, na qual eles foram alunos. Não, eles não, Mário. Não. Mário e Carolzinha que não está aqui hoje. Mário e Carol. Na qual o Mário foi aluno, que a gente dava aula junto com o Mário nessa perspectiva. Nessa perspectiva, de trazer os saberes emergentes da sala de aula para a formação de professores. E chegou, isso está escrito lá no meu relato, está lá depois vocês podem ter acesso a isso. Teve um momento desse curso que eu pensei, por que não pode ser só o Fábio? Qual é o meu papel aqui, entendeu? Porque se é uma disciplina para ensinar, para discutir ensino de matemática, por que não pode ser só o professor que está na escola? Aí eu fiquei pensando nisso, e a minha reflexão foi essa, porque o papel de ter os dois é um problematizar o saber do outro. Entendeu? Eu acho que não tem como pensar a sala de aula sem o professor que está lá ensinando. Sim, exatamente, mas o pensamento era o contrário. Por que não pode ser só o professor que está lá? Entendeu? Por que não poderia ser só o Fábio dando aula sozinho, entendeu? Porque eu acho que quando você tem duas pessoas ali, duas ou mais, né? Quando tem pessoas falando de uma mesma coisa, de perspectivas diferentes, sempre como se tivesse uma, vamos dizer, não é desafiando, mas no bom sentido, uma provocando a outra. E eu pensei isso, entendeu? Agora, Carol, depois de onde? Se tem necessidade de falar, que eu acho que eu ia falar já foi basicamente dito. Mas fala, vocês conhecem a Carol já? Não. Se quiser uma. Eu não sei fazer. Carol, tem vaga aqui, Carol. Tem vaga, Carol, ali. Carol foi aluna aqui do PEMAT, terminou em 2016. Certo? Terminou em 2016, mestrado, e é professor do município. E aí, assim, quando o Ulisses falou assim, porque a universidade contribui para a formação do professor. Só que depois tem aquele outro momento que ele pode não voltar para a universidade, pode não ter nenhum contato com a universidade, mas como ele disse aqui, ele ainda continua se formando no processo, claro, dentro da escola. E aí, eu acho que o importante é a gente pensar na escola enquanto esse espaço de produção também é profissional e enfim. E aí eu fico pensando, quando você traz esse relato, que na verdade é uma ilustração de uma educação do Latte, é exatamente isso. Como a universidade precisa da escola para formar professores nesse sentido. Eu acho que é isso que não é reconhecido. E a gente precisa tentar. Como a universidade precisa da escola. O programa também trouxe uma inquietação que eu tive, né, no ano passado. Eu dava aula para uma turma muito heterogênea. O terceiro ano do ensino médio era formado por um grupo de química, um grupo de enfermagem, um grupo de propaganda e marketing, um grupo de formação geral. Né? Era esses 4 cursos na mesma disciplina de matemática. Então, por exemplo, resultado. Como é que eu falava de um conteúdo de matemática de matrizes para aplicar uma redução de matrizes com uma galera que não teve nenhuma base sobre equação direta, não teve o pessoal da enfermagem, o pessoal... Isso foi uma coisa que me chocou. Eu falei, gente, se esse é o lugar que eu vou ter de trabalhar no futuro, eu preciso me qualificar. Porque, de fato, eu não vou conseguir ministrar uma aula que abrange os conhecimentos do pessoal da informática, então, o que se fala? A galera da informática tinha um conhecimento de matemática e o pessoal da química não desvalorizava. Então, tinha muito heterogêneo e a minha formação aqui me instigava a dar o conteúdo e eu fiquei como? Entre um tiro cruzado, assim. Onde eu vou recorrer? Entendeu? O espaço de formar o professor de maneira continuada, né?
parece que não consegue desvincular muito isso. Muita coisa que a universidade precisa superar, entendeu? Quando eu estava aqui, alguém que estava no debate que teve lá na Bioquímica, então lembro que teve lá, mas no final já teve uma professora que falou, eu dou uma matéria aqui que eu não vou nem saber repetir, porque para mim é árabe, né? Eu dou uma matéria não sei de que tem a ver com alguma coisa de exatas, lá da biologia. Estequiometria. Ela falou de probabilidade genética e aí ela falou, que seria legal ter um professor da área lá, que eu não sei que área é daqui, né, do CT, dando aula junto. Mas aqui na universidade tem a coisa da vaidade. Entendeu? Você colocar outro colega dando aula junto como se tivesse. Entendeu? É essa a vaidade. A universidade ela tem que estar ali. Então ela não reconhece a escola porque ela tem que ser superior e não equiparada. Então, o ego é o que separa os outros. Gente, olha, independente da religião de cada um, mas essa coisa da vaidade é tão legal no filme Advogado do Diabo. Assistam até o final, até a última frase. O Diabo ele fala, vaidade é o pecado camarão. Inclusive Vai, Johnny. Não, eu estou pensando aqui, passou tanta coisa pela cabeça, porque essa mesma experiência, eu já conheci um pouco mais sobre isso também uma vez, que é uma angústia para mim, quando eu me formei, que eu fui para a escola, aliás, antes de me formar, porque lá no meu estado você poderia atuar sem estar formado. Queria também ouvir de vocês qual é a opinião de vocês sobre isso, no momento certo, não sei se hoje se também for, quero deixar também. E eu fui realmente pensar o que é ensinar matemática quando eu fui para a sala de aula. No meu primeiro ano, então, o que me levou a fazer matemática é uma coisa importante. Foi o meu professor de matemática. Foi ele. Chamava-se Claudemir Trevisan. Eu dizia, uau, eu quero ser que esse professor. Depois, quando a minha ficha caiu, que eu comecei a pensar, poxa, aquele professor, ele me encantou, mas a realidade é diferente. Aí eu comecei a olhar e falar assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Eu não vou ensinar integral para se conhecer do sexto ano. Eu não vou ensinar álgebra linear para se conhecer ali. Eu me lembro que o meu orientador, ele foi assistir o meu estágio, ele falou assim, Johnny, pelo amor de Deus, eles me chamaram de tiozinho. Ele era um cara totalmente fora. Então, é uma coisa que eu fico assim, eu fico preocupado assim, no meu curso tinha 3 professores preocupados com isso. 3, e eram 10 professores, 3 apenas se preocupavam com isso. O restante tudo estava preocupado com o quê? Formar pesquisa. 30% é um número. Não, é um número, mas é mais do que o problema é o seguinte, às vezes eu penso, vou falar uma coisa que esse tipo de debate, só acontece aqui no Rio de Janeiro. Eu não vejo. Sim, mas é o meu sentimento, que esse debate acontece aqui. E às vezes eu ia tentar, falando demais, já temos isso. Às vezes eu queria falar isso numa sala de aula e eu via que os professores não estavam muito preocupados com isso. Não estão preocupados com isso. A gente está na universidade, a gente vai ensinar matemática. Só matemática. E quando a gente chega na sala de aula, a gente descobre que ser professor é algo muito mais complexo. A última coisa que você ensina. Foi exatamente a última coisa. O lugar, aí eu vou. Realmente, a escola. Aí tu volta para a universidade, foi o que ela colocou. Mas você sempre tem que voltar para a universidade. De alguma maneira você vai voltar. Tua angústia te traz de volta para a universidade. Eu falei até muito. Entendeu? Te incomoda, volta, né? O que te incomoda, volta. Faz você voltar. Entendeu? Eu acho essa. Pode falar. Não, eu ia só falar que essa fala da tela é muito importante, mas eu tenho jeito escrito. É Mário, depois Letícia, depois Gabi. Você está falando em cima do documentário. Você está falando em cima do documentário e fala. Não, porque só essa concepção de que formar, que eu acho que é uma concepção
que a gente tem muito aqui na área de exatas, que é você pensar no ensino só do ponto de vista do conteúdo. Entendeu? É um ensino sem aluno. Entendeu? Então, depende assim exatamente, como se fosse possível, qual é a melhor maneira de ensinar a função do primeiro grau. É assim, não tem isso, entendeu? Porque o negócio se dá na relação ali. E você também não pode separar. Agora o Fábio gosta de falar isso também. Ele chega na turma, você acha que está no curso da área de quê? De exato, está no curso da área de humanas. Então, de você achar que você, professor de matemática, não tem que lidar com as questões que não são do conteúdo matemático, entendeu? Inicial você domina de área de exatas. E depois de progredir, na verdade, não é. Exato. Economia das ciências sociais. Mas aí que tá. Então vai, Mário. A universidade não te dá essa visão. Ela não faz você pensar isso. Ela faz você pensar, não, isso é matemática, você tem que chegar lá, reclama mesmo, corrige com caneta vermelha, mostra para o aluno que ele é bom mesmo. Exatamente isso aí, cara. No primeiro ano eu era assim. Não, pois é, mas esse é o ponto. Eu acho que, assim, o seu depoimento pessoal tem muito a coisa de que talvez na universidade eu não tive contato com reflexões do campo profissional, que para mim só foram possíveis quando eu cheguei na parte profissional. Eu acho que o movimento de reflexão aqui é que essas discussões, essas reflexões, um pouco do gosto desse campo profissional, o contato com profissionais que estão em atuação na educação básica, possam acontecer dentro da formação inicial. Então, assim, a gente reconhece que a licenciatura dos montes, ela tem problemas graves. Inclusive, um deles é esse. A gente está se distanciar da escola e quando se aproxima tem uma aproximação do ponto de vista. Nós somos melhores, somos superiores, e portanto vamos aqui observar, criticar, que vai gerar um comentário do tipo, ó, vamos te dar o que eu não tá me desrespeitando, tá me chamando de tio, por exemplo. Então assim, encarar isso do ponto de vista da universidade significa que a universidade tem um olhar que não reconhece coisas da escola. Então assim, o nosso movimento como, sei lá, cabeças pensantes da universidade, que por acaso, nesse caso, por ser de ensino de matemática, estamos trabalhando em sala de aula, a maioria pelo menos, a gente tem um olhar vinculado à prática profissional da sala de aula, é que permite que a gente tenha talvez uma possibilidade de diálogo maior, melhor. E a gente tem o contato profissional efetivo da sala de aula, a gente passou por uma graduação e agora a gente está num momento que possibilita refletir sobre essas coisas. E em particular aqui, pelo menos eu vejo assim, no mestrado, no grupo de pesquisa, enfim, a gente tem exatamente a possibilidade de refletir na área específica de formação de professores, essa abertura. Então, por exemplo, como é que a gente vai fazer esses dois espaços que, pelo menos até pouco tempo, a gente encara como conflitantes? Porque encarar que a universidade e a escola vão estar num objetivo comum do tipo formar professores, para muita gente é estranho. É o nosso ideal, mas na prática às vezes acontece de forma bem deturpada. Por exemplo, eu estou fazendo parte de um projeto chamado BMF na Escola. É um projeto do INPA que tem polos espalhados pelo Brasil e BMF na Escola. E um deles é aqui na UFRJ. As professoras que estão coordenando aqui são professores da universidade. Aliás, obrigado. São professores da universidade e eu sinto que falta um pouco digamos assim, de uma permissão maior, assim, gente, ninguém fala isso pra tá? Mas falta um pouco de uma permissão maior de os professores da educação básica poderem se colocar um pouco mais. Porque pra gente chega um formulário que tem o conteúdo, tem as questões, tem a avaliação, tem a pontuação distribuída da avaliação, tem o cronograma. Então, assim, o que a gente está lá para fazer? A gente está lá para executar isso. Essa é a proposta. Deixa a Gabi falar que a senhora tem que ir embora. Deixa eu passar de novo e eu ele falou da prática que ele se estimulou a ser professor por causa de um professor. No meu caso também foi assim, tanto que eu parei na formação de professores do ensino médio por causa disso. Eu entrei na licenciatura em matemática e eu ouvia muito dos meus colegas, sendo reforçado pelos professores também pelos próprios colegas. Por que você está aqui na licenciatura em matemática? Porque eu não passei em engenharia. Porque foi minha segunda e terceira opção. E toda a matéria de educação, eles reclamavam porque
eu falando, não, a matéria é importante, eu batendo no pé, porque eu estudei isso, a matéria é importante, a gente está no curso de licenciatura. Não, eles reforçando para a turma, eles juntamente com alguns professores, reforçando que aquilo não era necessário. E se formaram, estão dando aula, usando essa ideia dentro de sala de aula, como que não é necessário. As disciplinas de educação não são necessárias. Estágio não é necessário. 80% da minha turma não fez estágio, foi assinar. Pedi para alguém assinar. Desculpa que eu perdi. Quem falava isso são os professores da universidade. E os alunos reforçavam, e tinha professor que queria ir contra, falava assim, vamos discutir um texto. Cadê que o pessoal leu o texto? Ninguém leu o texto. Só você leu, mas você não tinha obrigação. Eu falei, eu tenho sim, eu vim fazer licenciatura. Eu não vim fazer matemática. Se fizesse matemática, eu ia lá para a UF, bacharel. Não, é na FFP, o que é pior. E a briga do Departamento de Educação com o Departamento de Matemática era esse. Vocês estão dentro de uma faculdade de formação de professores querendo dar um curso de matemática. Está errado. Vocês têm que dar um curso de licenciatura em matemática. Lá a matemática que sai na frente. Quando você pergunta para meus colegas de curso, você é formado em quê? Matemática. Bom, hoje eu faço questão de invadir o primeiro semestre acalorado para fazer essa pergunta. Eu faço questão. Eu não fui esse ano. Nesse ano eu não fui, né? Mas eu faço questão. Todo primeiro semestre eu falo assim, gente, só uma pesquisa rápida aqui. Quem está na aula de exato aí, levanta a mão. Você fala aqui, não, todo mundo está na aula de humanos, licenciatura. Só mais uma coisa. Pode baixar que não tem ninguém na aula de exato. Eu que tinha, na verdade, deveria ter preconceito contra eles, eu e mais duas meninas que viemos curso normal, a gente se sentiu preconceito. Ah, você veio da onde? Ah, eu vim do colégio tal, eu vim do colégio tal. Você veio de onde? Eu fiz curso normal. Aí o olhar... Mas, gente, não tive matemática direito. Mas, gente, licenciatura com o nosso professor, estou no caminho certo. Vocês estão errados. Vocês estão tendo uma concepção errada aí. Profissionalmente falando. Que fazer matéria pedagógica é só para aumentar o CR. O pessoal fala isso também. A sua obrigação é tirar 10 para aumentar o CR. Mas, ó, depende de como dá, isso não é tão mentira. O problema é que também não pode ser totalmente mentira, como tão mentira, porque também tem a maneira de como se dá essa matéria. Isso é tão generalizada. Entendeu? É exatamente a mesma. Eu acho que essa visão também tem algum como dar. Nesse local que ela estudou, é similar lá na cidade, porque assim, lá oferece os licenciatura em matemática apenas. E é diferente daqui, eu comentei isso no último ponto. Então, assim, porque aqui oferece licenciatura em matemática e o curso de bacharelado em matemática, é uma pessoa óbvio no início. Talvez, não sei se lá é, porque... Não, lá em São Gonçalo, onde eu fiz, é só licenciatura. Então é porque é parecido com o que acontece lá onde eu moro. Porque, assim, a galera entra no curso de licenciatura em matemática porque é a única opção que tem. Aí acontece isso, porque isso que você relatou, eu vivi isso. A gente vive isso. Se tivesse o curso de bacharelado, as pessoas provavelmente teriam que estar no caminho. Ainda tem Niterói, como pessoal como Niterói. Na semana passada, a Perla deu um depoimento aqui que me deixou assim. Na semana passada, assim. Eu fiquei pensando muito tempo no que você falou. Ela foi aluna na rural, não é isso? Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu, universidade pública. E aí que a gente vê o compromisso com a educação. Que recebe 40 alunos, sabe que o país precisa de professores, recebe 40 alunos, tem um custo enorme para todo cidadão, devolve para a sociedade. Que compromisso essa universidade está tendo com a educação? Não, devolve orgulhosamente. Esse é o pior. Esse é o que a gente falou. Achando que isso valoriza o curso. Isso é um exemplo extremo do divórcio entre a universidade e a escola. Porque... Se discute reformular. Só para eu saber, quantos alunos entraram com você? 40, ela falou isso. Estamos falando da minha? Da minha turma tinha uns 60. Quando eu entrei à noite aqui, porque era pouco, né? Só tinha esse. Eu fui só dos primórdios, sabe quando se formaram dos 60 também, com orgulho? Pois é. A minha jornada também foram 30 e só um virou professor de matemática. Viu? Isso não é. Os outros 3 que se formaram foram para outras áreas. Gente, eu saí daqui e pensava de uma licenciatura. Eu dizia, gente, se eu sou professor dessa universidade, eu teria vergonha. Vergonha.
Porque é uma estrutura caríssima para todo cidadão, para todos nós que tem um compromisso de formar professores e não estão envolvidos na sociedade. E o papel político da universidade. Tem a periferia onde ela se Se essas universidades não sabem formar professor, onde está a universidade que sabe? Boa, então essa pergunta, grava ela, está gravada. Onde é que está? Eu vou gravar essa pergunta. Onde é? Que universidade que sabe formar professor? Tem Miguel, depois eu. Eu queria falar dessa questão de que foi levantada da matemática à margem de problemas sociais e tudo mais. Que eu estava dando aula certa vez com uma turma aqui, eu nem lembro como é que é o nome daqueles meninos que eles reprovam e depois eles fazem. Não. Aceleração. Não. Dependência. Dependência. Sim. Eu estava dando uma aula para dependência de sexta série. Aí eu botei um problema bobinho, que era 2x mais 4y é igual a 17. Por que não existe um par de inteiros que me satisfaça? Porque são meus pares. Então foi isso. Mas aí eu deixei para eles pensarem nisso. Só que eu falei o seguinte, eu vou botar isso como um trabalho em grupo para turma. Eu só falei isso, vou botar como trabalho em grupo para turma. Se vocês resolverem, dou um ponto na prova. Aí alguns foram tentar resolver e outros ficaram sentados sem fazer porra nenhuma. Desculpa. Sério? Pô, aí no final das contas eles conseguiram resolver, conseguiram chegar na conclusão. E no momento que eu fui marcar para dar um ponto, eu queria dar um ponto na próxima prova, uma menina questionou, falou que os que não estavam citados não mereciam. Aí qual foi a questão que isso gerou, ela ficou irritada com isso, mas aí eu passei uma redação para a gente fazer em casa para me entregar na próxima aula sobre o que era trabalho em grupo. E o que aconteceu com o que isso gerou na escola? Tanto a coordenação quanto os professores de outras áreas me criticaram. Por quê? Porque eu era professor de matemática, eu não tinha que passar redação, eu não ia corrigir. Eu queria saber a ideia, eu não ia corrigir se o cara seguiu todas as normas cultas da língua brasileira, da língua culta. Mas o que eu estou querendo colocar com isso? Que o problema de você colocar a matemática no canto dela sem querer interagir com nada, não parte também do ambiente escolar e dos outros profissionais. É isso que eu estava querendo fazer. Também são traumatizados. Então, mas isso é importante, isso que eu estava falando, né? Qual é a cultura que estabelece esse grupo. Tem coisas que vêm do meio assim, profissional, do professor, e tem coisas que vêm da sociedade, né? De fora. Rápido. Falando nisso, há um tempo atrás eu trabalhei com mais educação na escola, e aí, assim, eu falo muito, então as crianças acabam, normalmente, assim, o estereótipo do professor de matemática, ele é mais sério. Estereótipo, sim. Você não é desse estereótipo, não. Pois é. Não, mas você está falando uma coisa que quantas vezes eu fui confundido com professor de educação física? Então, eu chegava na sala, eu sempre tinha... Eu sempre fui com história. Você está falando horrível por causa disso. Eu sempre, em todas as turmas que eu entrava, primeiro dia eu perguntava, vocês acham que eu sou professora de quê? E nunca me respondiam matemática. E depois, no final do ano, a diretora veio me questionar. Falou assim, os alunos gostam muito da sua aula, que não sei o que, de matemática. O que você faz dentro da sala? Porque tem alguma coisa errada, porque os alunos não deveriam gostar da aula de matemática. A diretora. A diretora. Não, a resposta teria que ser a diretora. Não, eu não podia responder a diretora. Pô, rapaz, o cara foi cirúrgico. Mas aí você sai pensando, igual o Diogo falou, na sua prática, como conquistar. Quando você conquista o aluno, consegue que ela aprenda, consegue que ele goste. Gente, boicota. O que você faz? A gente convence o colega aos pouquinhos. Gabriela. Podia passar mais tempo. Então, eu queria, agora eu estou desfeito, tá? Eu queria pegar, desde a fala anterior do Mário, que
que tem várias coisas que ele falou, que na outra fala também, que tem muito a ver com o que o Nova fala. Né? Que uma coisa que o Nova fala tem a ver com essa relação de subordinação entre a universidade e a escola. Né? E uma coisa que o Nova fala é muito do profissionalismo e tal, e ele fala, não sei qual é a palavra, mas colocar a formação do professor, não é assim, entregar a formação profissional ao profissional. Exatamente, quer dizer, dar autoridade ao professor que está na escola básica na formação de futuros professores. E essa ideia dele é muito, o PDC, o nosso projeto é muito baseado nisso, é muito inspirado nessa ideia, né, de trazer o professor da escola, o professor que atua na escola com um papel de autoridade na formação de futuros professores, que não precisa ser chancelado pelo professor da universidade. Né? E tem aquele episódio que eu sempre conto, já devo ter contado para toda essa idade, conto a mesma coisa várias vezes, que teve uma vez que na aula que eu estava com o Fábio, eu falei que não sabia uma coisa e mandei perguntar para ele. Não escutei também. Nunca contou mais 5 vezes. Ou a gente chegou na fase de não lembrar mais. Aí a notícia da fase de não lembrar. Como assim? Você não sabe? Eu já vi isso contado na versão de outra pessoa. Replicando essa parte. É mesmo? Ah, então alguém já replicou. E a questão é que isso causou surpresa para os alunos. Que o professor da universidade poderia sair, dizer que não sabe uma coisa em primeiro lugar, e em segundo lugar, admitir que o outro da escola sabe mais do que ele aquilo. E esse episódio. E essa questão do Nova, eu acho que ele critica, inclusive, eu acho que aí tem muito que o Mário falou, a questão do professor da escola visto como alguém que vai aplicar um conhecimento, ou seja, ele não tem autoria no conhecimento. Ele aprende conhecimento e ele vai aplicar. O Nova critica, inclusive, o nome do colégio de aplicação. Ele fala que tem duas coisas no Brasil que eu não gosto, que é colégio de aplicação e extensão. Que a extensão coloca uma relação... A aplicação dá para entender de outra maneira, né? A aplicação dá até para entender de outra maneira. A gente sempre concebeu assim, a aplicação como um lugar que você pode, como se fosse um laboratório, assim, no bom sentido. Mas que você tem a possibilidade de experimentar, de estudar, de investigar. Mas o que ele fala é que sugere que é investigar uma coisa que não é produzida lá, né? Você está aplicando isso? O papel é só aplicar. Mas lá de dentro o entendimento é outro. A gente tem uma concepção diferente. Mas a crítica não é ao colégio, a crítica é que o nome pode sugerir isso. A crítica é a escolha do nome. Até porque o nome é Colégio de Aplicação da UFRJ. E aí eu acho que é isso que é importante, essa crítica que o Mário está fazendo também sobre o método na escola, né? Que o professor da universidade vê que, mas é um exemplo, isso acontece muito, vê que o professor que tá na escola vai fazer o que ele manda, assim, vai aplicar o que ele faz. É um modelo muito formatado, né? Tem tipo assim, manual, não tem, Mário? Tem tipo manual sobre o que você tem que fazer, sobre a sequência dos jogos É bem matematicamente idealizado. Bem platonicamente matematicamente idealizado. 4 anos, então a cada ano eles, digamos assim, pelo menos o que eu entendo, os organizadores estão percebendo que as demandas que vêm da escola não permitem que o formato aconteça da forma como eles idealizam. Então, aos poucos, estão acontecendo algumas mudanças. Bem lentamente, mas estão acontecendo. Só que no momento, por exemplo, como a coordenação está com um grupo de docentes daqui, da instituição, da FRJ, e pela inexperiência mesmo, a ideia é que tem que seguir o formatinho conforme manda o regulamento. Então, aí a gente às vezes tem uma certa dificuldade de, poder discutir o que a gente quer discutir, porque tem que discutir o que a coordenação quer que a gente discuta. Que é aquele ensino apostolado, né, também, que tem no município, de vários lugares. E aí tem... então, por que eu acho que é legal você fazer dissertação sobre o complexo de informação?
Porque o complexo de formação também, o conceito do complexo é baseado nas ideias do Novo. Então ele passa por fazer parcerias com a escola, né? Então, que é trazer o professor para participar da formação por meio dessas parcerias, que são convênios formais mesmo, que a reitoria está fazendo, com as escolas do município do estado federais. E trazer o professor da escola para participar da formação por meio de várias atividades. E a escola onde o Mário trabalha, no município, é uma das escolas que vai fazer parte dessa rede, entendeu? Não tem como, ele está inserido, né? Participação observante, filho. Eu não sei o nome do livro, talvez a gente não saiba. Tem um livro que critica o distanciamento da pesquisa. Essa pesquisa em educação matemática não está chegando na escola. Né? Um livro que só questiona, só critica isso. Eu tenho livro, se quiser, tem uma edição digital. E eu acho que esse é um caminho que pode mudar isso, entende? Tem um movimento dentro da universidade, preocupado em educação, e está chegando na escola. No caso do Mário, eu acho que eu acho que ele está num lugar privilegiado, entendeu? Você tem que me lembrar. Eu tenho que te mandar um texto de referência. Entendeu, Letícia? Então você tem que me lembrar de eu te mandar, porque eu acho que ele está num lugar privilegiado. Só de então, e só para terminar, muito rápido. É uma oportunidade, assim. E tem, só para terminar bem rápido, tem as autoras que eu tenho gostado muito, que eu acho que ajudam muito nessa discussão toda, que eu já falei várias vezes também, que é a Costa Smith e o Lira. Que elas falam, eu já falei semana passada, falei isso. Elas falam do conhecimento para a prática, da prática e na prática. E o conhecimento que eu nunca vou decorar qual é de existir, mas um desses aí, que é o que tem dois que elas criticam e um que ela defende. Ela critica, que ela fala que é esse quando a universidade manda o que o professor tem que fazer. O NA também, porque é desconectado da... O NA é a escola não problematizada, eu acho que esse que é o problema da relação com a universidade. É quando o saber do professor se reduz a um saber fazer, né? Que é quando você, o professor mais novo aprende com o professor, e aí entra também naquela questão de não ter aluno. Tipo assim, você ensina a equação de segundo grau assim, entendeu? É um saber que não é problematizado, é um saber que é técnico, né? Ele não é um saber que produz, que tem... E o outro que ela defende, que é que aí tem a questão da parceria com a universidade, nesse sentido de comunidade de prática, que ela fala investigação como postura, que é o professor investigador e tal, etc. Entendeu? Que tem autoridade do professor como investigador sobre a sua própria prática. Agora é Fábio, depois Daniel. Só para colaborar com o objetivo do Mário, que ele expôs a pesquisa dele, existe o termo de referência que não é oficial, mas que é baseado nas ideias do Nobel, né? Você devia estar de acesso. Mas tem uma outra coisa que é assim, partindo de uma ideia anterior do complexo, que é aquele terceiro lugar. De repente, esse terceiro lugar, que não é um local físico, né, que pode ser até, mas que não é exatamente um local físico, de repente você poderia tentar ver o surgimento desse terceiro lugar. Na minha cabeça. E isso é baseado nessa ideia. Sim. O complexo de informação é baseado na ideia do terceiro lugar. Foi bem lembrado, essa ideia do terceiro lugar, que é uma ideia nova também, você não sabe o que é isso, não. Então, terceiro, que ele fala que o locus de formação do professor, e aí tem a ver também com essa ideia da Costa Smith, que eu falei, do conhecimento da prática na prática. Eu também não. Que ele fala, o locus da formação do professor tem que se estabelecer na parceria entre a universidade e a escola, mas nem só a universidade, nem só a escola, e é um lugar que ultrapassa a soma das suas partes, nesse sentido, que cada um incorpora no outro elementos que o outro não tem e que aí causa um todo que é maior que a soma das partes. Só mais uma. Eu acho que é bem legal isso. Eu só queria colocar... terminar assim, conectando com o Vitor, que tem uma coisa também que eu não lembro como eu relatei, se eu relatei dessa forma, mas que eu lembro perfeitamente que me marcou, foi quando o menino percebeu que eu sabia também matemática. Por exemplo, eu sabia relacionar alguma coisa lá, tipo de análise, de conjunto, com os livros didáticos. Quando eu falei assim, olha, vocês vão se deparar com o livro didático, vou fazer uma correlação do que você está entendendo aqui como base estruturante aqui
e livro didático. Quando é que você está vendo isso dentro do livro didático? O cara falou assim, não sei, velho, vamos procurar agora. Você está aí fazer grupos. E aí ele me fez uma pergunta que era só puramente matemática. Não sei porque, mas isso. Mas foi até um dia que você não estava. E aí ele falou assim, cara, você vai mandar mais? Eu falei, tanto quanto você está se formando, cara. Você se formou, você não aprendeu isso? Parece que eles esquecem, né? Que eles estão no local, estão aprendendo aquilo, que eu não passei por ali. Engraçado isso, porque como eu fui para a escola básica, apesar de eu ter passado pelo meio, isso que eu nunca mais eu sei aquele negócio. E aquilo me chamou a atenção. Eles, caraca, eles sabem, velho. Vocês também vão saber quando sair daqui, velho. Vocês estão aprendendo análise, vocês vão saber da análise, teoricamente. Só que existe uma correlação a mais que é onde é que está essa estruturação algébrica dentro da nossa prática profissional. Isso aí é uma outra coisa, que aí também, como você falou, não tem fórmula do bolo. Aí eu pego a fala dela, que eu chamo de, que você falou, eu chamo de processo de pertencimento. Isso é para qualquer lugar. A Gabi me deu um seminário ontem, que para mim é bem extremo, mas serve para qualquer escola. Principalmente para as escolas periféricas, mas qualquer escola, até a escola de elite, se você não passa por um processo de pertencimento aqui no local, você também não vai dar aula direito. Você não vai dar aula direito se não passar por esse processo de pertencimento. E isso é um conhecimento que precisa estar intrínseco à profissão do professor. Ou seja, quem te ensina que precisa ter um processo de pertencimento para dar aula para alguém, não, tem que ter uma maneira, a maneira é essa enclausurada de dar aula de função. Isso não é verdade. Para quem vai para a prática, é assim, e tem isso como verdade, eu vou falar assim, questão de verdade, mas quem tem isso como verdade, fatalmente vai aprovar 20% dos alunos. Não pode aprovar mais do que isso. Entendeu? Então é mais ou menos essa nessa visão, porque um dos eixos que a gente olha para esse projeto PDC é as expectativas dos alunos com relação a essa coisa de ter dois professores juntos. E no começo da disciplina, a gente fez um grupo focal lá, que a gente viu quais eram as expectativas, e a gente identificou os resultados usando a cota limite, porque alguns tinham a expectativa que o papel do Fábio era de ser de monitor. Então esse seria o conhecimento para a prática, como se ele fosse traduzir o que eu falasse, e não falar alguma coisa, entendeu? E o outro seria que ele vai ensinar pra gente como fazer. É o da prática, né? Que é o da prática. Então eles vão da prática, que é o que ela define. Acho que é. Eu queria pegar o gancho aí, para explicação rapidinho, sobre a questão da apostila, da UBMEC e tal, e desse modelo de aula que você vai ensinar a equação do singular, tem que ser desse modelo, né? Então a gente vem com uma sociedade de modelo fábrica, né? Então isso se remete bastante na nossa formação. É formado em pacotes, né? Um pacote de uma SAI, e a gente vai para a escola para dar um pacote de aula. Só que nós temos alunos bem diversos, diferentes. Isso, como professor, como educador, acho que é uma reflexão que eu tenho colocado a fazer, a pensar sempre, né? Eu tenho 30 alunos, mas eu posso dar 30 aulas diferentes, com 10 aulas diferentes, 20 aulas diferentes, porque eu preciso alcançar a todos ou a maioria. E o modelo que a gente está acostumado é o modelo Fabril. É um modelo bom que é o dessa instante, que a Carol sabe. O modelo Fabril, o modelo de fábrica. Eu vou dar essa aula porque essa aula serve para todo mundo. Obviamente que vem com esse modelo fechado, mais ou menos assim, tipo, é fechado porque isso aqui serve para todo mundo que vai participar desse modelo. Então, uma outra coisa que eu quis fazer na hora quando você falou disso, esse modelo Fabril, o modelo das nossas escolas, que nos permite isso. Vai para a sala, tem 40 alunos, só que dá uma aula fechada, começar ali na definição, no exemplo e tal, mas tem que fechar aqui nesse exercício, faz a avaliação. Aí a avaliação perde até o sentido para mim, né? Você faz isso, faz a avaliação, mas que reflexão você faz na avaliação? Essa foi, tá? Para mim, a avaliação é uma parte crucial do processo do ensino. Né? Essa é uma discussão que é muito carente no meio de professores de matemática. Ninguém quer avaliação. Eu acho que calcanhar de Aquiles, a avaliação para mim é crucial ali, não vai gerar nota, mas é para reorientar o estudo, para reorientar os caminhos. Então, ali, se tem essa avaliação que tem que fazer com o gabarito já fechado, então tem que ponto se é útil ou não para o professor pensar a produção ali. Então, só queria fazer essa fala aqui nesse momento, quando falou do PMEC, eu não sei. Então, são 7h15, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento para as próximas reuniões, que eu estou pensando aqui.
Eu acho que pegando o gancho de hoje, na próxima, que é dia 26, eu acho, a gente poderia discutir esses textos do Nova que falam sobre o complexo de informação. É 26 é quarta-feira. Quinta-feira. Então, na próxima, o que vocês acham disso? Ah, é, 19, 7, 26. Qual vai ser esse complexo? É, assim, para discutir as ideias de uma parte. É, sim. O que vocês acham disso? Acham bom? Mas eu acho que para mim, a leitura da lei do sistema. É, eu acho que é ler. Gente, olha só. A gente vai ver essa semana que vem. São 158, né? São 158? Por quê? Página. Só a página matemática. Não, olha só. Eu não sei se é longa para uma semana só. Então, e depois, nas outras 2 semanas, na outra semana que é dia, não sei o que, de maio, primeira semana de maio, né? Dia 3 de maio, a gente vai estar recebendo a visita das nossas amigas e colegas Helena e Irine. São gregas, tá? São gregas. Vamos falar em grego. Não, elas não vão falar em grego, não. E elas então, o que é pior? Elas vão falar inglês com sotaque de grego. O que é pior? E elas se ofereceram para dar uma oficina aqui pra gente. Eu esqueci. Olha só, elas trabalham com tarefa. O que é? Já está trabalhando com outra coisa? Já? Eu queria fazer uma pergunta com relação aos eixos estruturantes do mapa. Só acabar, completar. Então, aí na outra semana vão ser elas, e na outra semana, dia 10, sei lá, a gente vai estar recebendo também a vida da Márcia Cirino, que a gente vai fazer uma banca de concurso. Então a gente podia trazer ela para. Ela sempre gosta muito de conversar assim, com o nosso grupo, então podia trazer ela. Entendeu? Se ela viesse mais ou menos no mesmo esquema quando vem visita, tipo, a gente arruma as ideias no sentido de se ela tem uma proposta de discussão e ela tiver um texto que a gente possa ler previamente para poder interagir. Então, eu vou perguntar para ela. Tá? Isso, tá? Quem sabe tudo é Bruno. Desculpe, Daniel. O que vocês acham disso? Estão ok? Sim. Acho que podia ser, assim, em particular, no Nova é uma demanda mais mínima até. Não, mas eu acho que eu acho que depois disso vai ser bem sincero. Exatamente. O cara quer um mês, né? Daniel. Com relação aos 4 hoje, a gente pode estar com um pezinho ali, um pezinho no meio do outro? Sim, né? Ah, certo. Não é que todo mundo tem que ter o pezinho no 4. Nem em assim. Parece que tem deu aquele exemplo da gente fazer, né? Aquele esquemazinho ali. Aí quando a gente tiver discussões e começa a pensar nosso próprio, né? A gente começa assim. Será que isso aqui não encaixa, porque está encaixando aqui? Pô, será que não está encaixando nesse? Mas então, no meu caso eu até falei assim, o meu está mais em inglês. Não falei, lembra? Falou isso? Falei assim, o meu inclusive está em mais de inglês. Ah, sim. Não é classe equivalente. Pode ter interseção, pode ter mais de um, pode estar em nenhum. Você pode conversar com os 4. Mas é porque as ênfases em cada um vão te permitir tipo, leituras um pouco mais direcionadas, uns autores que vão pensar em ideias. Isso, é só facilitar mesmo a escrita. Acho que a educação só uma comunidade, talvez para a semana que vem, dá para a gente começar ou terminar, sei lá, ter na reunião a parte do novo, falando dessa parte, mas também tem um pouco da demanda do pessoal do mestrado. Eu também acho. Eu senti mais falta. Então, qual é a demanda do pessoal do mestrado? Então, qual é a nossa demanda? Tipo, assim, em particular, o que eu conheço, o Johnny tem um trabalho, tá querendo muito um pouco nessa parte de formação de pessoas, ele teve contato com a dissertação do Diego, ele gostou muito, então não sei, tem uma relação forte. Mas o Johnny já mudou tudo. Não, mas daí a gente não tá sabendo, então a gente não tem como interagir com ele tudo. Mas eu acho legal o que o Mário está falando, é trazer isso para a gente discutir em grupo, que é sempre melhor. Não, você também. Não, eu sei, porque em particular, ontem o Vitor mudou meu tempo.
Então, assim, então. Eu não sei como as coisas estão acontecendo, por isso. Mas é porque coisa aí, então. O Bruno já está com a dissertação pronta. Então, eu na verdade vim e gostaria de continuar participando, eu só porque era um grupo aberto. A minha dissertação, para os que ainda não sabem, eu estou fazendo com a Aguinaldo, e vai ser sobre uso de tecnologia no ensino de matemática, mais visando em metodologias ativas dentro do blended learning, e aí eu estou vendo sobre a sala de aula invertida e a rotação de atividades também. Quero investigar mais dentro dessa área, mas estou pensando bastante no aluno. Só que eu não consigo pensar no aluno sem pensar no professor que está ali junto com ele. Então, assim, esse é o grande motivo de eu estar aqui, eu queria participar desses encontros, porque eu fico pensando como é que vai ser o planejamento de uma sala de aula invertida, como é que é a observação dessa sala de aula invertida. Eu fico pensando muito na tecnologia, e aí eu vou ler realmente minhas coisas de tecnologia lá, mas eu fico pensando muito sobre como se estrutura isso, como se avalia, mais uma vez, como se avalia se uma sala de uma aula invertida foi boa. Na escola a gente faz isso. Oi? Na escola a gente faz isso, tá? Tá numa escola. Isso. O que é a avaliação? Sei lá, invertido, Pois é, eu faço muito isso, e assim, faz muito parte da escola onde eu trabalho lá, faz muito parte da história deles mesmo. Ele é a escola SESC. Da escola SESC? Eu trabalho na Canadense. E aí eles trazem muito disso da cultura deles mesmo, já acontece há muitos anos lá. Então, assim, a gente podia ter trocado, acho que seria legal. Mas, assim, eu fiquei pensando muito sobre, cara, como é que a gente faz para realmente avaliar e ver se realmente está sendo bom. E pelo menos o retorno dos meus alunos é muito bom porque eles estão usando a tecnologia como uma brincadeira o tempo todo. Então, assim, é por isso que eu estou aqui mesmo, para ver, pensar sobre o professor mesmo da classe. Eu queria só falar uma coisa aqui, de pessoal. O Abudo, ele está quietinho ali, mas ele tem muita coisa, ele tem me ensinado muita coisa nesses últimos dias. Ontem, por exemplo, ele me ensinou algo muito forte dentro do ônibus, que eu fiquei quieto. Mas, Abudo, como eu falei para o senhor, eu queria ouvir mais você aqui, que você compartilhasse também. Já falei para você também. Porque você tem muito para ensinar, muito mesmo, e eu quero aprender. Porque você tem me ensinado isso. Eu quero falar aqui publicamente. Eu não fiquei chateado com aquilo que você falou, muito pelo contrário. Eu entendi completamente o que você falou. Nossa. O Daniel também sabe. Eu, Diogo e Fábio, nós tivemos uma conversa muito intensa um dia. E eu falei fortemente que eu era um negro. O Abudo, depois, muito educadamente dentro do ônibus, eu estou me segurando para não chorar, mas foi muito importante isso. Ele falou assim: você não é negro. E aí ele começou a dizer para mim por que eu não era negro. E é lógico que vocês todos sabem, mas eu, na minha cabeça, eu tinha uma concepção do que era ser negro. E o Abudo explicou para mim: se você for a Moçambique, você pode falar sobre isso? Eu não quero te forçar, se você não quiser falar, eu vou falar como me senti. Não, eu não sei se vamos... eu não vou outro dia, ele fala, mas enfim, eu acho importante falar isso, compartilhar isso com vocês, porque a partir daí eu estou construindo uma nova ideia do que é ser negro. O Vitor falou uma coisa que eu paro muito para refletir, eu estou me desconstruindo. Exatamente, então eu acho que vir aqui no Labrando é uma questão de me desconstruir. Muita coisa estava construída aqui. E aí esse processo de desconstruir as coisas aqui é um processo muito lento, mas muito forte. Então acho que é só isso, porque pensar minha identidade a partir da perspectiva do que é ser negro, trazer isso para o debate, trazer isso também para as questões da matemática, é muito importante. Então a Abudo tem muito sim. A Abudo quer falar alguma coisa rápida. Posso? Já que ele está ele já tinha me falado disso para falar assim. Eu disse, não, vamos falar assim num ambiente
de amigos. Ele é um amigo, sinto que ele é muito solidário a mim e muito empenhado pela causa do negro. E aí eu pensei que ele está fazendo aquilo simplesmente para solidarizar-se a mim. E eu pergunto a ele, Dion, por que achas que és negro só para solidarizar-se a mim? Ele ficou aí meio... Foi depois de termos jantado. Depois daquele jantar que a gente ficou ali. Não é por isso. E aí comecei a explicar que em Moçambique, assim como você está pela sua cor, você não é negro. Você está no grupo até dos brancos. O negro, na verdade, lá sou eu. E até em condições normais lá, eu não seria seu amigo, quer dizer, não seria uma pessoa que estaria ligado a mim, porque eu não seria da sua classe. Assim, até um pouco mais escuro, ele acha que é branco, pelo menos não diz que é negro. Não sei se diz que é branco, mas pelo menos não diz que é negro. Então, quando vejo a ti sempre a falares assim, sempre a colocar-se do meu lado, eu achei que era simplesmente solidariedade. Então, ele começou a fazer algumas pesquisas, perguntar aos outros, acabou ouvindo mais ou menos aquilo que eu estava a dizer. A última conversa foi ontem no jantar, perguntou a alguém e assim, você acha que eu sou negro? É um moçambicano. Ele diz, opa! Ele já está no Brasil há muito tempo. Ele diz, bom, pelo conhecimento que eu tenho, porque estou no Brasil há muito tempo, acho que és negro. Mas lá na minha terra, você é branco. Aí fiquei muito satisfeito porque ele percebeu que isso, e não era uma pergunta assim. Então foi mais ou menos uma situação como esta. E continuando aqui a dizer, em Moçambique, ele não ia se identificar no meu grupo racial. Ele não ia se identificar com o negro em Moçambique. E há uma situação de... os mulatos criaram uma... sei lá se chamaria uma raça, casamento entre eles, quer dizer, eles não podem se misturar. Mulato que você chama é o quê? Mulato Eu seria até diria até mais escuro que... Peraí, rapidinho, mas mulato tem a ver com a tonalidade da pele. Então, um pouco mais claro, simplesmente. Então, cria um grupo entre... Não, mais escuro. Mais escuro. Então é mais ou menos uma situação assim. E o racismo pode não se notar, mas há este grupo mesmo que não se identifica com o negro da minha cor, cria uma espécie, criaram aqui no meio entre uma segregação. Então estão em termos de casamento entre eles, quer dizer, quando vem um negro assim, casado com uma, mais ou menos, é preciso questionar ali o que eu sou, para eu ser aceite na família dela. Então é mais ou menos isso.
Quer dizer, você tem que questionar a sua própria negritude para poder ser aceito dela. Não, estou a dizer, é preciso ser questionado o que eu sou para ser aceito naquela família. Entendi. Quem é você para ser aceito lá? Na mente do grupo dele. Tem que questionar. Quem é você? Quem é você para você vai casar com a minha filha? Quem é você? Então eu tenho que ser forte mesmo para ser aceito. Há um banco, aqui Banco Internacional de Moçambique. Quem é aquele negão para pegar a Xuxa, né? Mais ou menos isso. Não, sério. Às vezes tem isso aqui. É isso. Então acho que talvez ele levar para esse tipo de relação dele. Isso. Há um banco, quando estava a introduzir o Banco Internacional de Moçambique, BIM, no início quem trabalhava lá era cor, assim, minha cor, só que foram percebendo pouco a pouco a produtividade desses e a produtividade do verdadeiro negro na ótica deles. Então via-se que o negro estava a produzir mais, para além de que já houve algumas críticas, por que este banco só tem... Então aí começaram a mudar, agora já pode apanhar alguém no banco no BIM, o Banco Internacional de Moçambique. Alguém assim da minha cor, mas no início era raríssimo apanhar alguém de uma coloração idêntica à minha. Então nessas conversas com ele, fala isso no ambiente fora de mim, quer dizer, mas eu para partilhar. Eu acho que aqui no Brasil ele poderia ser considerado negro. Eu até comento assim, por exemplo, se você andar em Copacabana sem camisa, de chinelo, bermuda, o que você lá, que são moradores... Eu fui sábado lá, elas estavam tudo olhando para mim. No meu estado, por exemplo, eu andava de shorts, assim, que tem vidro assim, as meninas meio que ficavam assim. Porque eu sou negro aqui no Brasil. Então essa foi o meu choque, porque eu achava que ele me achava negro também, ingenuamente. Mas eu acho, por isso que eu estou falando, que é aquela questão, a questão do negro não é uma questão genética. Então percebi ainda mais ontem, onde percebi ainda mais, percebi ainda, agora essa segregação que você relata lá em Moçambique ocorre assim, nos ambientes públicos, por exemplo, no apartheid, ali nos ônibus tinha, né, assim, não sei como, mas metade do ônibus para frente, não negro. A gente tinha nos Estados Unidos. No apartheid, no caso lá, que o negro americano, nos ambientes públicos, também tem, assim, fica bem evidente. Não, a gente não é explícito. Tá começando, eu entendi que tu falou que tá começando. Não, porque também não é um grupo significativo. Não há como se expressar isso em grandes comércios. Não tem grande espaço, mas é notável. Para quem é atento, nota. A grande maioria é de negro lá. Mas não estou com. Lá tem muito negro porque não tem a cor da pele. Porque não é questão de... É cultural, né? Isso que eu até perguntei para ele, como que é visto o racismo lá, na perspectiva de Moçambique. Então, o que é ser negro na perspectiva de um africano? Entendeu? E moçambicano. Eu falei, mas sabe que tem alguma diferença lá em Angola? Sabe que o angolano vai pensar que nem ele pensa? Ele falou, muito provavelmente sim. Muito provavelmente. Bom, eu tenho colegas que são congoleses, convivo com eles. Só que lá teve uma conotação muito cruel dos belgas. Qual lugar que não foi cruel? Hã? Qual lugar não foi cruel? Não. Exatamente. Foi mal, desculpa. Mas assim, teve uma outra coisa cruel que não houve, por exemplo, em Moçambique pelas coronas portuguesas que não aconteceu. O belga, para forçar, assim, para se permitir, aquela história da cartinha lá, do cara lá. Exatamente.
imagina aquela ideia da simulação, eles carimbavam as pessoas, carimbavam mesmo, hein? Hutu, Tutsi, não sei o que. Esse foi o Ruanda, o Hotel Ruanda. Então, mas isso, eu estou falando, eles falaram, foi real. E aí, até pessoas da mesma família foram classificadas em raças diferentes. E eles tinham um negócio, você, deixa eu ver, você tem a cor um pouquinho mais clara, nariz mais assim, você é Tutsi. Você tem, não sei o que, você é Hutu, não sei o que. E você fala assim, como é que vocês se veem? Eu não vejo Tutsi nem Hutu, porque foi assim que eu aprendi. E aí, faz o quê? Ele nasceu naquilo. Ele nasceu depois da colonização. Media o tamanho da cabeça. Isso, é isso mesmo. Que ela classificava. Não, e aí eles explicaram, é porque eu sou assim, assim, assim. Falei, como? Vocês estão vendo diferença entre vocês? Eu não estava vendo. Eles conseguiam ver a diferença entre eles. Eu não falei, não estou vendo nenhuma. Nenhuma, mas eles se classificavam. Eu sou Tutsi, eu sou Hutu, não sei o quê. Impressionante. E aí talvez é isso que você está falando, assim, um pouquinho mais claro, ele se vê tão mais claro que talvez a gente não faça essa diferenciação. É o barbarismo europeu. É o barbarismo. Mas essa foi uma das... Eu queria recomendar também um filme chamado, eu gostei muito, chamado Corra. Quem já viu? Eu não vi, tá na lista. Corra. Corra. É um filme sobre racismo, mas com uma abordagem completamente diferente, assim, de todo o filme. Não é a pessoa filme de terror, isso aqui Você viu? Isso aí, ele foi o Oscar. Ele chegou a ganhar eu acho que ele sempre foi indicado ao Oscar de algumas coisas, né? Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Mas ainda está para ser terror? Não, já foi já. Ah, não, foi o Luke, o melhor roteiro original. Original? O melhor roteiro original. Algum Light? É um Light, já vi. Engraçado, eu fui ver o E o outro de Estrelas ao mesmo tempo. Estrelas, mas eles meus alunos da escola. Mas eu estou curioso, porque eu achei que teste assim, talvez a propaganda Estrelas ao mesmo tempo. É sobre as mulheres negras que trabalhavam na NASA, na década. Entendeu? Mas eu acho que um dia a gente poderia marcar uma apresentação do Abudo, porque o trabalho dele, para quem não sabe, é com jogos, né, de matriz, que é uma coisa muito importante, a questão da referência, né, de você ter, a gente vê nos materiais didáticos, por exemplo, nos recursos didáticos que são usados no Brasil, todas as referências são brancas e eurocêntricas. Então, o trabalho do Abudo é no sentido de trazer esses referenciais de matriz africana para a educação matemática. Eu acho que é uma sugestão. Não sobre educação matemática, mas em educação em geral, toda vez que ele moria. Não, eu sei, mas o trabalho dele, no caso, é educação matemática. Tem uma sugestão. Se você vai trabalhar os deuses gregos, você não vai trabalhar os deuses das outras culturas. Não, e mais, é uma coisa que eu tenho falado até em disciplina de análise, que como eu falo isso, que aqui nos livros didáticos brasileiros aparece, recentemente, uma moda assim, aparece o sistema de numeração egípcio. Sim, e quando aparece o egípcio, aparece como branco. Quer dizer, que é uma coisa no livro didático aparece o egípcio como branco. Então eu acho isso muito grave, assim, porque eu acho que é você colocar a referência do povo que é sofisticado culturalmente na África é o branco ainda. Entendeu? Tipo... Eu tenho uma sugestão para essa dinâmica. A gente pode separar o início das reuniões, 15 minutinhos para a apresentação desses projetos. Sim. Antes das outras discussões que a gente já falou. Já estão talvez até um pouco mais limitados. Mas acho que você poderia também ensinar pra gente o jogo. Sim. Pode ser isso. Jogar. Sim, posso. Jogar. Então pode pensar os primeiros 15 minutos da próxima semana. 15 minutos é pouco. Mas ainda não temos o tabuleiro, eu tenho que arranjar um tabuleiro. Dá 2 semanas para ele. Precisamos ter um tabuleiro para jogar. Dá mais uma semana. É com os tabuleiros de Macaba? É mais ou menos assim. Só que a diferença é que Macaba parece que tem só duas
Duas linhas. Enquanto esse jogo, vou falar, é de 4 por 13. 4 por 13. Gente, eu vou te dizer, eu já acho difícil pra caramba jogar mancada. Que você tem duas linhas, 4 por 13, então eu já tô meio louco. Tô curiosíssimo. Valeu. Legal, Lu. Legal. Vou tentar lá no CT. Mas eu posso. Obrigado. Oi? Que raio esse troço chegou na minha escola? Eu quero ser escola de modelo,